Boa noite, pessoal que chegou aí. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, ontem vou fazer um resumo muito breve, tá? Se você tem dúvida, alguma coisa, assiste a aula lá para que você venha lembrar. Depois assiste essa aula também. Assiste quantas vezes você for preciso para entrar na sua cabeça, tá? Se ficar alguma dúvida, também estou à disposição. Creio que essa troca é importante. Também, se você tiver algum conteúdo para falar, tá? Em cima disso que eu estou dando aula, pode me interromper a hora que for. Não é monótono isso aqui, não. Não é só um que fala, não. Se vocês quiserem falar a qualquer momento, podem falar. Como é online, às vezes a gente não tem tanto essa troca, né? É mais difícil. Mas podem interromper. Só lembrando aqui, sexta-feira nós vamos fazer presencial, tá? Eu vou ver se a gente consegue fazer presencial e online, porque eu sei que talvez tem gente que não vai conseguir e eu também quero gravar essa aula, porque, né, a gente vai botar isso também como conteúdo no YouTube. Então, assim, a gente vai fazer 7h30 presencial e aí eu vou tentar estudar de alguma forma. Acredito que dê lá na igreja para a gente fazer também online, tá? Ao vivo. Aí talvez seja um ao vivo pelo YouTube. Perdão. Então, ontem nós falamos da história, um pouco da história. Um pouco resumido, tá? Tem muita coisa ainda para falar deles, mas eu peguei pontos importantes que a gente vai tirar como proveito nessa sequência de aulas que nós vamos fazer até sexta-feira. Nós estamos gerando uma ideia, e essa ideia, além da gente entender, igual eu estava falando com o Gabriel e o Camilo, estava falando, além da gente entender lá atrás de coisas que aconteceram, a gente consegue trazer ideias, modelos que foi feito lá atrás para a nossa prática de hoje, tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a causa de Jesus, como que a causa de Jesus gera em nós atitudes que refletem a nossa confissão de fé, a nossa vida, tá bom? Como que os moravianos entenderam isso, que não é apenas por falar, mas por viver, por você ter uma prática, tá bom? Isso aqui. Então vamos lá, confissão de fé. Primeira coisa, qual é a nossa confissão de fé? Em que nós cremos? Alguém pode me responder isso? Em que a gente crê como cristão, como vida, como igreja? Qual é a nossa confissão de fé? Qual é a sua confissão de fé? Alguém pode me responder, fazendo um favor? Eu creio que Jesus veio em carne, pagou pelos meus pecados, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Acho que Per- essa é a confissão, né, cara? Perfeito, Gabriel, perfeito. Então nós cremos que Jesus veio, ele teve uma encarnação, né? Ele veio em carne, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e nós também cremos que ele voltará e vai implementar o reino dele aqui sobre a terra, né? Terá novos céus e nova terra, vamos morar na terra. Então, essa é a nossa confissão de fé principal. Existem outros pontos na nossa confissão de fé, a Trindade, outros pontos bem claros, específicos, que vão acontecer, né? Nós como os eleitos, os gentios como os eleitos do Novo Testamento, do Velho Testamento, os judeus como os eleitos do Senhor, o povo do Senhor, a forma que Deus vai conduzir isso. Mas a nossa confissão de fé principal é: Jesus veio em carne, passou entre nós, morreu por mãos humanas, ressuscitou ao terceiro dia e ele foi ao Pai. E assim como os discípulos estavam vendo Jesus ir ao Pai, isso conta em Atos, quando Jesus já foi embora, né, aos céus, ele rompeu a barreira dos céus, um anjo apareceu aos discípulos e falou: o mesmo que foi, voltará um dia. Então, essa é a nossa confissão de fé principal. Outro ponto, o que nós cremos reflete a nossa vida cotidiana, ou seja, aquilo que eu creio reflete nas minhas atitudes no meu dia a dia, nas minhas atitudes ordinárias, atitudes que não sejam liturgias na igreja, que não sejam compromissos na igreja. Será que aquilo que eu creio reflete no meu trabalho, reflete na minha família, na minha casa, nos meus relacionamentos? Porque assim, eu até botei um texto aqui, depois vocês anotam para estudar, eu não vou abrir com vocês aqui, mas Zacarias capítulo 7, vou botar aqui. Zacarias capítulo 7, versículo 1 até o versículo 14, depois você dá uma lida.
a gente está fazendo jejum essa semana, e o que acontece? O povo judeu, aí ele fala sobre o exílio de Babilônia, 70 anos, mas o povo judeu, ele pranteava ao quinto dia do mês, eles pranteavam, ou seja, eles choravam, oravam ao Senhor, eles faziam jejum, só que esse jejum era vazio. Esse jejum é uma forma errada de se fazer, por quê? E o jejum não estava gerando transformação. O que significa isso? Lá em Zacarias fala, eles faziam mal para as pessoas. Então, se você faz jejum, se você, mesmo estando na igreja, você ainda faz mal para as pessoas no seu trabalho, na sua escola, seja onde você estiver, aquilo que você crê não reflete na sua vida. Os moravianos, a gente vai aprender isso, que aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam, a confissão de fé deles, refletiam diretamente na vida deles, tá? Diretamente na missão deles. Tudo que eles faziam era pautado naquilo que eles criam. A gente vai ver lá na sexta-feira um exemplo, né, um testemunho de John Wesley. John Wesley se converteu por conta dos moravianos, gente. Cara, isso aí é uma coisa absurda, estrondosa o que esse povo moraviano fez. E eles ainda existem, tá? Ainda existem lá na Alemanha, mas é uma igreja bem pequena, é um povo bem pequeno hoje. Eles não têm tanta expressão quanto eles tiveram, até porque foi um povo que lá na década de 18, mais ou menos, lá em 1720, por aí, eles realmente, a missão deles foi um equibalo muito forte, foi um campo missionário muito forte, foi um envio missionário muito forte que eles tiveram. Então acabou que eles se perderam um pouco a força, porque eles acabaram se misturando muito em outras tribos, outras nações e tudo mais. Então Zacarias 7 fala sobre isso, sobre aquilo que se você tem uma confissão de fé, mas se a sua vida não reflete essa confissão, você é vazio, você não faz da forma certa. Depois estuda sobre esse texto, então nós precisamos aprender isso. A minha confissão de fé, aquilo que eu acredito que é Jesus, que ele veio, morreu, ressuscitou e ele voltará, precisa refletir sobre a minha vida, precisa ser um ato prático, né? Os teólogos eles chamam de ortodoxia, que significa ortodoxia uma confissão inicial, ou seja, o que a palavra diz é o que nós seguimos, né? A doutrina da palavra. E você não muda, você não aceita outras doutrinas a não ser a palavra. Paulo mesmo falou sobre isso. Não existe outro fundamento, ele fala assim em Coríntios, se eu não me engano, Coríntios. Não existe outro fundamento a não ser Cristo. E aí, a ortodoxia fala sobre isso. Só que outros teólogos vieram e falaram, nós não podemos, não temos que ser, perdão, não temos que ser ortodoxos, nós temos que ser ortopráticos, ou seja, temos que ter uma ortodoxia, uma doutrina a ser no nosso coração, mas nós precisamos de atitude perante a nossa doutrina, perante aquilo que nós acreditamos. Amém? Então, se a gente for ver que doutrina é essa, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Atos 2:42, depois você anota para você ler. Você vai ver que ali Atos 2 teve vários pontos importantes, vários acontecimentos, né? Desde a vinda do Espírito Santo, desde a pregação de Pedro, e depois ali você vai ver em Atos 2:42 que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aí depois ele fala na comunhão, na oração. É engraçado que doutrina é a primeira coisa que fala. Né? Ele não fala assim, perseveravam na oração, na comunhão, na doutrina. Não, não. Ele fala na doutrina dos apóstolos. Doutrina, gente, para quem não sabe, no dicionário significa ensino, tá? Então, eles perseveravam no ensino. Que ensino é esse? Você também vê aqui em Atos 4, capítulo 2. Na pregação de Pedro, em Atos 2, você também vê isso. Mas Atos 4:2 fala muito claro que João e Pedro eles estavam ensinando sobre Jesus. A doutrina nos apóstolos, a gente mais para frente eu vou fazer também uma aula com vocês sobre isso. A doutrina dos apóstolos tem duas bases teológicas. Primeira base, encarnação de Cristo. Segunda base, a ressurreição de Cristo. Eles não falam da volta porque a ideia dessa doutrina era para os judeus inicialmente. Então, os judeus eles precisavam entender que Jesus veio, que era o Messias prometido, né, no Antigo Testamento, em vários livros, e eles precisavam também entender que o mesmo Messias que foi prometido, ele também ressuscitou dentre os mortos. Então, essa era a doutrina, tá? Isso tudo eu estou falando para vocês entenderem que nós precisamos ter uma confissão de fé muito bem estabelecida. E aí o que acontece? Trazendo para os moravianos agora. O Zinzendorf, que eu falei ontem com vocês, que foi o conde, né, o líder, vamos dizer assim,
Ele era um legista, tá? Ele passou numa faculdade, né? Ele fez uma faculdade, hoje é a faculdade de Direito, então ele se tornou um legista, ou seja, se tornou um advogado que lidava com documento. Lembra que eu falei com vocês ontem que eles tiveram muitos embates teológicos? Porque na época da Reforma Protestante, eu ia até botar alguns pontos da Reforma aqui, mas a gente ia perder muito tempo. São os 5 pontos importantes da Reforma Protestante, mediante a Martim Lutero, mas a gente ia perder muito tempo nisso. Então, eles tinham muito embates teológicos, muitas confusões. E aí, o que que Zinzendorf fez? Olha, eu preciso colocar um documento, fazer um documento que vai determinar a nossa confissão de fé. Então, nós vamos ter um parâmetro para seguir. Então, ele fez isso para quê? Para unificar o coração de todo o povo. Além da pregação que eu falei com vocês ontem, de 3 horas, sobre amor fraternal, ele organizou o povo mediante a fé. Porque se a gente for pegar, tem muita gente até dentro da igreja que está totalmente perdido na sua confissão de fé. Eles, como a gente falou, hoje as pessoas vão para a igreja para consumir, porque a confissão de fé delas está totalmente desalinhada com a igreja, com o corpo de Cristo. Porque elas acreditam que elas têm que ir para a igreja para buscar a bênção. A confissão de fé delas é aquilo que Deus pode fazer. E a nossa confissão de fé é aquilo que nós temos que fazer diante de Deus, que é o que? Morrer para a nossa carne, para que aí sim Jesus venha sobre a nossa vida, para que assim a gente ganhe a nossa vida. Nós vamos ler esse texto hoje também. Então, é negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Essa é a nossa confissão principal de fé. Então, naquela época existia isso e hoje também existe nosso modelo de igreja, tá? Seja Sara Nossa Terra, seja qualquer denominação, tem pessoas assim que vão somente para buscar suas bênçãos. Nós já falamos disso sobre ontem, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Existe uma confissão, meu livro está até lá dentro, eu ia pegar só para mostrar para vocês. Eu estou lendo um livro chamado Símbolos de Fé de Westminster. Escrevi errado aqui, tá? É com E. É W-E, Westminster. E aí, isso aqui é uma cidade, tá? No Reino Unido, em 1647, ou seja, em 1517 foi a Reforma Protestante. 1647 ainda o povo estava muito perdido, porque assim, era tudo a Igreja Católica que fazia, né? Todas as confissões de fé, os catecismos, era tudo a Igreja Católica. E aí todo mundo estava muito perdido. Quem a gente é, o que a gente acredita. Então, 6 teólogos experimentados, muito bem reformados, eles se reuniram e eles fizeram uma confissão de fé. Isso foi tão sério, tão importante, que até o parlamento inglês ele aceitou essa confissão de fé. Eu estava até falando com meu irmão esses dias, com o Bernardo. Eu falei, cara, é muito engraçado você ler essa confissão de fé de Abadia de Westminster, que eles começaram a falar assim, tem a confissão, né? Depois, se você quiser ver esse livro, é muito baratinho, acho que é 15, 13, 14 reais, um negócio assim, muito barato na Amazon. E aí eles começam falando assim na confissão: Deus é o governador de todas as coisas, ele não necessita de ninguém. Gente, quem estava lendo isso eram os políticos, os governadores, o parlamento inglês. Então, cara, isso para mim é muito incrível, porque como que as pessoas tinham um zelo pela palavra de Deus e automaticamente não tinham medo de tocar na política, e seja lá onde for. Então, eu acho muito interessante. Então, eu só estou botando aqui essa confissão de fé, abrindo um parênteses, de Abadia de Westminster, para depois, se você quiser estudar, tá bom? Acho muito legal. Fala para mim. Essa época aí, deixa eu só dar um adendo aqui, eu estava estudando sobre isso hoje. Estava vendo isso hoje, como você falou sobre os moravianos, eu fui ver quem era e fui ver antes deles também, né? E essa época que você está falando do parlamento, o imperador da época, antes mesmo, eles não aceitavam, e após o imperador ele chegou a se converter, por mais que era duvidoso e houve diversas, como é que se diz? Uma bagunça, né? Vamos botar assim, não é a palavra certa, vamos botar, teve uma bagunça, ele interviu e falou assim, tá, vamos lá, vamos fazer uma das primeiras, na verdade, reunião, centro, chamou todo mundo, na época, os crentes da época, que era a primeira reunião mundial entre eles, dada a circunstância que eles eram mortos quando se reuniam em lugares abertos, eles sempre se reuniam em lugar pequeno, fechado, e quando o imperador interviu,
ele usou com base exatamente a palavra de Deus para poder criar as leis, segundo a palavra de Deus mesmo, para Sim, poder nortear tudo que é encontrado hoje. exatamente. Esse livro, Alessandro, A Confissão de Fé de Westminster, os símbolos de fé, na verdade, desse livro, tem vários livros, tá? O livro que eu tenho é Símbolos de Fé. Ele inicia com todos os livros da Bíblia, falando, olha, nós tiramos as confissões, os símbolos de fé Uhum. para o parlamento com disso aqui, ó, da Bíblia. Aí coloca lá todos os livros, Gênesis, Êxodo, tal, tal, tal. Então, assim, é muito interessante isso, é muito interessante. E hoje a gente não dá tanto valor para a palavra de Deus. A igreja brasileira hoje, eu falo no modo geral, tá? E é uma verdade, a gente não dá tanto valor para a palavra de Deus. Vou falar com muito temor e com muito amor. Hoje nós damos mais valor em como liderar do que em como ler a palavra de Deus, em como se aprofundar na Bíblia, tá? Porque a gente pega o texto de Paulo, que a letra mata, mas Paulo está falando para um povo muito específico, em que dependia muito da letra. Então, assim, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas a gente tem que ter zelo pela palavra de Deus, a gente tem que querer buscar. Ah, Matheus, é difícil porque a gente não quer. Aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente dá um jeito de querer, de buscar, de se envolver, tá bom? Vamos lá. A causa de Deus. Então a gente vai entender, a gente entendeu a confissão de fé e a gente tem que entender o seguinte: beleza, eu entendi em quem eu acredito, a minha confissão de fé, mas agora, o que que eu faço? João 6, capítulo 20, João capítulo 6, versículo 28 e 29, é um texto, até Gustavo pregou sobre esse texto lá, ele leu também isso no sábado, mas é um texto que eu gosto muito, né? Para quem não sabe, estou escrevendo um livro sobre João, e esse capítulo eu escrevi várias páginas dele, porque é um capítulo incrível. E João 28, o que acontece? Tem todo um contexto, né? O povo está atrás de Jesus, porque Jesus no capítulo 5, ele fez alguns milagres, né, fez alguns prodígios, alguns sinais e maravilhas e tal, no capítulo 6 também. E aí o povo tá atrás de Jesus, porque, pô, imagina Jesus multiplicando pão, fazendo gente andar, gente que não andava, fazendo coxa andar e tudo mais, curar pessoas. Então ele tava fazendo muitos prodígios, fora o que a Bíblia não relata, que existem muitas coisas que a Bíblia não relata, tá? Então, tudo que Jesus estava fazendo ali estava atraindo o povo pelaquilo que ele fazia, pelas mãos dele. E aí o povo fala assim, lá no capítulo 6, versículo 28. Tá, Jesus, e agora? Qual é a causa de Deus? Deus que eles estão falando, Deus Pai, tá? Importante a gente ter essa diferenciação da Trindade. Qual é a causa de Deus? Aí Jesus responde no versículo 29, que creiam no Filho. Ele está falando que creiam em mim. Ele está falando que creiam no Filho. Então a causa de Deus desde a antiguidade, desde Gênesis, desde Adão até hoje, né, a Bíblia ela relata um caminho que é um único caminho, né, que é Jesus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, até os dias de hoje, a causa de Deus segue sendo Jesus. A causa de Deus segue sendo aquilo que ele pode fazer por nós? Não. É aquilo que ele já fez por nós e nós temos que entregar a nossa vida a ele. Então a causa de Deus é que nós devemos crer em Jesus. Crer em Jesus é andar com Jesus, é viver uma vida pautada na nossa crença, na nossa confissão de fé. As obras, vamos ver aqui, ó, João 17, 3. Eu vou abrir aqui no meu celular, se o meu celular me ajudar. Meu celular está travando muito. João 17, 3. Abriu, graças a Deus. Se você tem a Bíblia aí perto também, abre aí, tá? João 17. Perdão, gente, vamos abrir em João 6 mesmo. Eu preciso ler esse tema, esse texto aqui com vocês. João 6, aqui 28. João 17 fala sobre a vida eterna. 6, 28. Ó, ele diz assim: dirijam-se, pois, a ele perguntando. Dirigiram-se, perdão. Pois a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Obras, causa, tá? Tem traduções que falam sobre causa. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Há outros textos, outras traduções falam que crê no Filho. Olha que interessante, eles falam quais são as obras de Deus. Jesus fala no singular. Eles perguntam no plural as obras. Jesus fala no singular a obra. A obra significa quê? Que creia no Filho. Então, gente, é muito importante a gente entender isso, porque a gente acredita. A gente acredita não, a gente acha às vezes, eu já achei muito isso, tá? Que nós temos que fazer muitas coisas.
Mas a obra de Deus é crer em Jesus e fazer pessoas a também crerem que ele é o Filho de Deus. Lembra quando Pedro estava com ele e perguntaram, né, muita gente falando de Jesus, do que ele era, profeta e tudo mais. Aí Jesus vira para os seus discípulos, e vocês? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde assim, olha, quem te revelou isso foi o Espírito. Então é por meio do Espírito. O Espírito é o único que convence o homem do pecado e do juízo. Então nós precisamos ter o Espírito Santo para ter essa revelação e viver pautada nessa revelação. Eu estou falando isso tudo porque os moravianos, gente, a gente vai construir ao longo desses dias e vocês vão ver como eles eram cristocêntricos. 100% cristocêntrico. Não existia outra causa para eles que não fosse Cristo. Ah, mas as bênçãos, cara, não existia isso. Era cristocêntrico. Eu não estou falando aqui que nós não devemos buscar, pelo contrário, não estou falando isso. Eu só estou falando que a causa deles, o objetivo, o principal, a ideia deles era Jesus. Por que eles entenderam isso? Zinzendorf, um dia ele chegou, ele ensinou muito o povo, né, pela sua experiência, pela sua inteligência também, pelo seu desenvolvimento também que ele tinha de oratória. Ele começou a ensinar muito o povo sobre a palavra de Deus, sendo que era um povo bíblico pra caramba. Imagina você ensinar teólogos, então você tem que ter muito conhecimento. Então, e muita presença de Deus, tá? A gente também não adianta ficar falando só de letra, porque a gente tem que ter isso muito bem alinhado. São as três coisas juntos: jejum, palavra e oração. Tempo com Deus, tempo com a palavra e tempo de jejum. Gente, vamos jejuar, gente. Vamos gerar essa cultura de jejum. Às vezes eu tô chamando o pessoal para jejuar. A gente às vezes acha que é uma coisa só individual. Tem jejuns coletivos. Vamos jejuar, gente. A gente está no jejum essa semana, entra também. Ah, por que eu vou entrar? Entra, cara, para que Deus venha sobre a sua vida. Jejue não apenas para conquistar coisas, para barganhar coisas com Deus. Jejue para que você também tenha mais presença de Deus, para que você seja uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Se você precisa melhorar alguma coisa, que eu acredito que você precisa, porque eu preciso muito, não sei vocês, então que a gente possa entender isso, jejuar, ter cultura, isso é uma cultura do jejum. Então, ele começou a ensinar muitas coisas. E uma das coisas que ele ensinou foi: quando, isso é uma frase dele, quando forem pregar, não usem de muitos argumentos, argumentos teológicos. Ah, mas você é pós-tribulacionalista, você é pré, isso tudo da escatologia, tá, gente? Ah, você é calvinista, não, você é arminiano, não, você é isso, você é milanista, não, eu sou. Não, não são termos. Ele falou: não use esses termos. Apenas preguem. Preguem Jesus e vivam baseado em Cristo. Tanto que se você for ver, você pegar livros, você vai ver livros sobre João Calvino, sobre Martim Lutero. Martim Lutero muito rígido na sua teologia, muito rígido, muito mesmo, tá? Muita coisa. Você vai ver pessoas que tinham teologias bem fortes e eles sempre usavam de argumentações teológicas. Agora, os moravianos, você não vai achar um livro de teologia dos moravianos. Você não acha um livro, você só acha livro do testemunho de vida dos moravianos. Porque eles não se baseavam em teologia, eles se baseavam na pregação de Cristo e na vida baseada no próprio Cristo. Ou seja, eles pregavam Jesus, eles pregavam quem Jesus era, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, e eles também viviam. Porque tem gente que prega, mas não vive. A gente precisa pregar e viver, pregar e acreditar, pregar e ser transformação para as pessoas. Lembra do texto que eu falei lá no início, Zacarias 7, depois estuda. Faz jejum, pode orar, pode estar na igreja, pode estar no cultinho, mas se não tem transformação de vida, se essa transformação de vida não gera vida em outras pessoas, você é vazio, você é totalmente vazio. Você a Bíblia chama isso como sepulcro caiado, uma pessoa que por fora está bonita, mas por dentro está completamente morta. Então nós precisamos ter isso, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos nos arrepender dia após dia e se aproximar de Deus, porque quando nós estamos próximos de Deus, Deus traz transformação e vida através de nós. Amém, gente? Isso é muito incrível. Então, a causa de Deus é Jesus. A angústia dos moravianos. Olha só, eles tinham uma angústia muito forte neles. A causa de Deus Pai foi gerado de uma forma tão... Foi gerada, tá? Eu botei errado aqui. Foi gerada de uma forma tão profunda nos períodos de oração. Lembra os períodos de oração? Que eles passaram 100 anos
orando 24 horas, né, todos os dias. Então eles passavam, a oração deles iniciou em um período zero, no marco zero, e terminou só 100 anos depois. Pode falar, É Alessandro. 120, não? Cara, é porque tem gente que fala que foi menos de 100, tem gente que fala que foi mais. Então eu botei. Eu tava vendo um estudo que eles foram o único, os moravianos foram os únicos que conseguiram fazer esse marco de 24 horas de jejum, cada um era responsável por uma hora, 24 pessoas, né? Cada um era responsável por uma hora, e era passado de pai para filho e se estendeu 120 anos. Então, tem algumas. Não tem um tempo exato, né? Porque assim, alguns falam Matheus, que. só rapidinho, Pode eu falar. vi 100 anos. Entendeu? Tem alguns Eu que vi falam também 100 100, anos. tem outros que falam menos de 100, aí tem uns que falam mais. Então, assim, eu peguei ali mais ou menos a média 100 anos, tá? E então, assim, esse tempo de oração que eles passaram junto gerou cara, acredito que vocês já passaram por isso, quando Deus te corrói por dentro até você exteriorizar isso. Então, assim, foi gerado uma profunda angústia neles. Que angústia foi essa? A angústia, né, eles ficavam angustiados em saber de povos que não tinham oportunidade de ouvir a mensagem de Cristo e automaticamente passaram uma vida toda sem crer em Jesus. Gente, isso gerava uma angústia no coração deles. Semana passada a gente perdeu, né, um familiar, a avó da Débora, mas eu também tenho ela como vó, porque a gente está 14 anos junto. Então, assim, né, claro que não se compara o carinho, o amor que a Débora tem por ela, o meu. Mas, assim, o que eu fiquei muito feliz é que antes dela entrar em coma, ela aceitou Jesus. E a gente estava orando por isso, sabe? Deus tinha confirmado isso no coração da Débora. Ela aceitou Jesus e teve uma hora que a tia da Débora estava orando e aí ela acordou, dormiu, acordou e falou assim: ali quem tá perto, os anjos, ali Jesus está me chamando. Cara, ela teve uma experiência fantástica com Deus antes de morrer, com Jesus antes de morrer. Então, gente, existe uma angústia que eles tinham, mas é uma angústia tão forte, tão frenética, tão avassaladora, de saber que povos iam morrer sem ouvir a palavra de Deus. Gente, sabia que se você for no Uruguai hoje, no Uruguai, tá? No centro ali, Montevidéu, tem crianças que não sabem quem é Jesus. A Itália hoje, né, a Europa em si, foi o centro, né, do evangelho, né, depois que os gentios, né, depois que saiu ali da região de Israel, foi o centro do evangelho, de grandes avivamentos, só que a Europa hoje está se tornando um lugar frio, totalmente frio e duro. Olha, a França, a Itália, hoje, se eu não me engano, é 2 ou 3% de cristãos só na população. Então, assim, tem gente que vai morrer, que morre sem ouvir a palavra de Deus. Isso tem que gerar angústia no nosso coração, isso tem que gerar zelo no nosso coração. Tem lugares próximos de nós, que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. No nosso contexto de Brasil, na nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade que tem Cristo, né, como Cristo, que Jesus é falado tranquilamente, facilmente na televisão, em qualquer mídia social ou canal, né? O que acontece? Isso é até estranho a gente falar, mas tem lugares que não se falam em Jesus, que não prega Jesus, sabe? Então eles tinham, foi gerado de dentro para fora uma angústia poderosa, uma coisa assim que eu não consigo nem mensurar com a palavra, porque eles entendiam que tinha lugares que não tinham a pregação do evangelho e a exposição de quem Cristo era. E principalmente na época, gente, igual o Alessandro falou, na época virou uma bagunça só, porque o Império Romano ali, né, os católicos, eles imperavam sobre o mundo inteiro, e eles faziam da forma que, era uma ditadura, na verdade, eles faziam da forma que eles achavam, eles doutrinavam pessoas daquilo que era bom para eles, porque eles só ganhavam dinheiro, só enriqueciam mais e mais, mais e mais. Então, quando veio a reforma, virou uma bagunça, porque a perseguição, igual o Alessandro falou, eles eram mortos.
Se eles se reunissem muito, era mortão. Era difícil você manter contato com pessoas, você doutrinar pessoas em Cristo. Então, gente, eles conseguiram entender que o mundo necessitava de algo e o mundo necessitava de uma resposta. Lembra do que eu falei ontem? Eles só oravam aquilo que eles estavam dispostos a serem resposta. Isso é uma oração consciente, isso é uma oração correta. Igual assim, a gente fala de política. Ah, mas político A, político B, eu não levanto bandeira de política. Só que acontece, quer ter uma política melhor, ter uma resposta para a política, cara, não seja corrupto, não seja uma pessoa ruim, seja um bom cidadão por onde você passar. Isso você já vai estar ajudando a política do Brasil. Talvez não de uma forma direta lá em Brasília, mas você vai estar ajudando no seu dia a dia. Então a gente precisa ter esse senso de responsabilidade, de consciência, assim que os moravianos tinham. Eles foram movidos de dentro para fora, até serem consumidos pelo fogo de Deus, pois a causa de Deus Pai custa a vida, os sonhos e os desejos. Mateus 16:24 fala que quem quer, né, ganhar sua vida, perdê-la-á, tem que perder para ganhar a sua vida. Então, depois você lê esse texto aqui, Jeremias 29 fala sobre o fogo cerrado no peito. Então, gente, quando eu falo que você realmente tem que... A causa de Deus Pai custa a vida, sonhos e desejos, talvez a gente não está tão acostumado. Porque a gente vai para a igreja e hoje a cultura da igreja brasileira, no modo geral, é que Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas e se você não for? A vida, o sentido da vida não é esse. Existe um termo filosófico, eu nem preparei isso para hoje, nem queria falar, mas amém, Deus está direcionando, amém. Existe um termo filosófico chamado hedonismo, tá? Hedonismo. Vou até escrever aqui, para depois, se vocês quiserem copiar. Hedonismo. Estudem sobre isso, porque esse termo, esse estudo filosófico fala que o fim do homem é ter prazer. Independente do que aconteça, o fim do homem é ter prazer. Por isso que você vê pessoas desesperadas querendo entrar em faculdade, desesperadas fazendo loucuras para ganhar dinheiro. Pessoas, e eu já tive isso, que ganham dinheiro, mas depois vê que isso não é nada. Pessoas que dão a sua vida inteira para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido financeiramente. Mateus, então você está falando que não pode? Não estou falando isso. Eu estou falando que esse não é o fim do homem. O fim do homem é glorificar a Deus, é glorificar ao Senhor e viver uma vida pautada no Senhor. Essa confissão de fé, né, esse catecismo de Westminster, eles chegaram a uma conclusão. O fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, e alegrar-se nele para sempre. Outros teólogos em cima desse catecismo falaram o seguinte: o propósito do homem é para a glória de Deus, ou seja, o fim do homem. Qual é o fim do homem? O objetivo do homem? Para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Ou seja, qual é o objetivo que você tem para a sua vida, né? Para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende, cara, existe algo muito maior do que apenas buscar os meus prazeres, buscar os meus sonhos, os meus desejos. Porque se não der certo, amém, porque o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é viver para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. E aí sim, você vai ser feliz, a paz. Lembra que Jesus falou? Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Essa paz vai estar no seu interior, vai estar na sua vida. Eu tenho certeza que quando você está na missão de Deus, a paz de Deus está contigo. Pode estar passando o que for. Agora, quando você desvia da missão de Deus, daquilo que Deus tem para você, da missão que eu falo, é do relacionamento com Deus. Quando você desvia, o mundo cai, cara. O mundo cai. Porque a gente não. Deus não está alinhado. Não que Deus não se alinhou com a gente, é que a gente não está alinhado com Ele. Isso é muito sério. Vamos lá. Tá finalizando, tá, gente? Qual é a sua causa? Ou seja, eu pergunto para você hoje, qual é a sua causa de vida? Não precisa responder. Mas para que você vive? Qual é o objetivo de vida? Né? Se a gente olhar para os moravianos, qual era a causa de vida deles? Um povo que foi retirado do seu próprio território de habitação, que eles moravam na Morávia e na Boêmia, na região ali. Um povo que foi refugiado e foi se abrigar lá em Reinhut, né, numa cidadezinha na Alemanha.
Um povo que era totalmente pobre. Tinham, tá? Quando você vai ver a missão deles, eles, né, amanhã o Diogo vai estar falando sobre missão aqui, vai ser uma aula incrível, mas a missão deles, quando você vai identificar isso, eles iam para o campo missionário, né, para as cidades, para os outros países, e eles trabalhavam. Então, ou seja, eles tinham um conhecimento, eles tinham dons ali, né, a gente chama isso de graça comum na teologia, assim, aquilo que Deus te dá para você ter, para bonificar o mundo, né, as suas habilidades no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, assim, eles tinham dons, ou seja, eles eram marceneiros, agricultores, eles sabiam cuidar de alguma coisa, então eles trabalhavam, mas qual era a causa deles? Era o trabalho? Não, era Jesus. E aí eu te pergunto, reflete sobre a sua vida, qual é a causa da sua vida hoje? Mateus, a causa da minha vida é ganhar dinheiro para deixar igual se eu vou falar por mim. Olha, a causa da minha vida é ganhar dinheiro para deixar a herança para minha filha. Gente, isso é muito banal. Porque tem pessoas muito próximas de nós, eu estava até falando sobre isso, em que só tem o dinheiro, cara. Tem uma pessoa, não vou dar muito exemplo, porque talvez alguém possa conhecer, mas tem uma pessoa muito próxima, né, da família da Débora, que tem muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que a única coisa que tem é o dinheiro, gente. É a única coisa que tem, sabe? Eu falo do dinheiro porque é uma coisa muito específica. Então, assim, a gente tem que entender qual é a nossa causa. Ó, eu vou ler aqui. Os moravianos, através do relacionamento com Deus, entenderam que a vida em Jesus, ou seja, relacionamento e com Jesus, as suas atitudes, o seu dia a dia, é a causa mais nobre de um homem. Aí eu botei aqui Salmo 121, versículo 1 e 2, Davi falando: Elevo meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A gente sempre olha nesse texto e fala assim: Davi estava no vale, Davi estava passando dificuldade. Não, Davi não estava passando dificuldade. Davi era rei. Ele tinha todo o império na mão dele. Então ele estava fazendo o seguinte, porque lá em Israel tem montanhas, tá? Então ele estava ali no centro, então tem montanhas. Monte das Oliveiras, alguns outros montes. Você vê até na Bíblia Jesus falando isso. Né? A gente vai até ler aqui depois de Mateus capítulo 5, versículo 1 ali. Jesus subiu ao monte. Então, assim, você olha para Davi está olhando para o império dele e ele está falando assim: tá vendo isso tudo aqui? O meu socorro não vem daqui. A minha segurança não vem daqui. O fundamento, a causa da minha vida não vem daqui. Então eu elevo meus olhos para os montes e de onde virá o meu socorro? Qual é a causa da minha vida? A causa da minha vida é o meu Senhor. Os moravianos entenderam isso. Eles viveram uma vida, porque eu fico doido pra dar spoiler, tá ligado? Mas eu não posso, não, eu vou cortar, porque a gente vai construir isso ao longo do tempo. Mas quinta-feira, né, amanhã o Diogo vai estar falando sobre missões, aí vai abrir a oportunidade para eu poder falar sobre coisas que eles fizeram. Então, quinta-feira e sexta-feira, para quem não tava aqui, a gente vai fazer 7h30 lá na igreja do centro, tá? Presencial, e vou conversar pra gente fazer ao vivo também. Então, assim, a causa deles era Jesus, a causa de vida é Jesus. Cara, eleva os seus olhos para os montes. Não é as bênçãos da sua vida, não é que se você vai conquistar ou não. Aquilo que é a causa, aquilo que motiva, aquilo que gera vida em você é Jesus. Como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, que ele olha para tudo na vida, ele considera tudo como esterco, como lixo. Tudo para ele é perda perante a glória que o Senhor tem para nos dar. Mateus, mas nossa vida é difícil. Para os moravianos também era, para Jesus foi, para todo mundo foi difícil. Para Jesus foi porque no Getsêmani Jesus suou sangue, sem ninguém bater nele. Então, por causa das emoções. Então, você olha para tudo na vida, é muito difícil. Só que Paulo também lá aos Coríntios ele fala assim: as leves e pequenas tribulações, as leves e pequenas tribulações. Olha quem está falando, Paulo, perseguido, teve naufrágio, pessoas bateram nele, foi preso, um cara que passava tribulações que a gente nunca passou. E ele fala: as leves e pequenas tribulações vão gerar um grande peso de glória. Um grande peso de glória. Então, eles entenderam muito claro isso. Elevo meus olhos para o monte, assim como Davi também falou. Mateus 5, capítulo 1, a Bíblia fala assim, começa ali o Sermão do Monte. A Bíblia fala assim, vendo a multidão, Jesus subiu ao monte. E depois, a Bíblia relata assim, e os discípulos o acompanharam.
Engraçado porque Jesus subiu um monte, Jesus subiu um lugar mais alto, que tinha que ter um esforço meramente físico, e ele não chamou os discípulos, ele simplesmente, vendo a multidão, Jesus subiu. Jesus está fazendo isso com a gente, Jesus faz isso com a gente. Ele pega e sobe um lugar, ou seja, um lugar em que às vezes ele traz situações sobre a sua vida. Deus traz situações complicadas. No mundo tereis aflições. Quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, ele não vai te atingir. Então nós vamos passar situações difíceis na vida. E aí, nesse texto, ele fala o seguinte: e os discípulos acompanharam. Independente do que a gente passa, nós precisamos acompanhar Jesus, porque a causa da nossa vida é o próprio Deus. Isso é muito sério. Existe um termo no judaísmo, né? Os judeus, eles usam um termo: eu tenho a poeira das sandálias do meu mestre. Eles têm prazer de falar nisso. Sabe o que significa isso? Porque quando eles usam esse termo, tá? Porque os judeus, eles são pessoas muito legalistas, né? Eles são pessoas muito rígidas e eles dificilmente eles têm uma vida que eles falam aquilo que eles não vivem, tá? Por mais que Jesus fala de hipócritas, mas assim, quando a gente fala de coisas religiosas, eles são muito religiosos em relação a isso. Mas quando a gente entende isso, eles queriam andar tão próximo do mestre deles, que aí, né, o chão era de barro, né, de terra, que quando você anda no chão de terra, a sandália vai gerando poeira para trás, né, gente? Você vai andando e vai mexendo com a terra. Então eles falam esse termo porque é alguém que anda muito próximo do seu mestre. E aí ele tem a poeira no corpo dele, né, na perna dele, das sandálias do seu mestre. Pessoas que andam muito próximas. Nós precisamos estar próximo de Jesus, próximo de quem Jesus é. Isso gera vida em nós, gera amor e gera uma transformação tão grande no nosso coração que a gente às vezes não dá tanto valor nisso. Nós precisamos de Jesus todos os dias, conversar, se relacionar com Ele de uma forma muito próxima. Andar com Jesus é o maior propósito da vida do homem. Gênesis 5:24, Enoque. Enoque aqui, gente, a Bíblia fala: Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Enoque tem cinco citações bíblicas e a maior citação delas é essa. Lá em Hebreus também você vai ver Deus se agradando de Enoque, mas a maior citação de Enoque, aquilo que a gente pode estudar sobre a vida de Enoque: Enoque andou com Deus. Qual é a causa do homem? Andar com Deus, andar com Jesus. Isso gera vida, cara. Cara, eu falo assim porque eu fico até emocionado, porque a nossa vida é essa, andar com Deus. A gente dificulta demais, a gente quer fazer muitas coisas. Os moravianos entenderam isso de uma forma tão profunda, ó, é incrível. Os moravianos foram convocados a ir pelas nações, a darem a vida pelo Cordeiro. A gente vai ver isso amanhã em forma das missões dos moravianos, né? A gente vai falar muito sobre dois jovens moravianos em específico, né? Teve todo o povo, mas tem dois jovens moravianos com uma história muito fantástica. Então, pessoal, não perca a aula de amanhã ao vivo. Eu creio que ao vivo é muito interessante, que você pode tirar dúvida, pode falar, por mais que, né, o pessoal não fala tanto, mas é muito importante. Então, pessoal, é isso. Creio que foi uma aula legal. A gente está construindo algo muito interessante, muito profundo em Deus, né? E isso tem mudado a minha vida, tá? Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração. Creio também que tem falado ao seu. Estuda, vê essa aula, vê a outra aula, estuda, se empenha, porque Deus tem algo para mover sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Amém, gente? Tamo junto. Grande abraço aí, boa noite a todos, tá? Bem, boa noite. Boa noite, gente. Grande abraço. Boa noite. Valeu!